Senhor. Glória a Deus, vamos entrando agora. São 9h06 e eu já estou por aqui. Que o Senhor fale muito ao seu coração. Vamos entrando, me ajudem a divulgar, porque eu acredito que hoje, sendo feriado, tem muita gente que quem sabe não está nem em casa agora, né? E eu quero que você me ajude a divulgar a transmissão ao vivo de hoje. Tem gente que estava já mandando mensagem para mim: pastor, cadê você? Sumiu. Mas não, gente, eu estava levantando a campanha a nível nacional e isso requer tempo, né? Eu não consigo fazer algo assim de uma hora para outra. É necessário tempo. E aí, às vezes, quando eu sumir assim por 1, 2, 3 dias, não se preocupe não, viu? Que eu vou aparecer. Mas eu acho lindo isso também, de saber que tem pessoas que mandam mensagens, que realmente mostram importância. Pastor, tá tudo bem? Mandando mensagem, querendo saber como é que tá, né? E glórias a Deus por isso. Nós já estamos aqui ao vivo e eu te peço que você me ajude a divulgar essa transmissão para o maior número de pessoas e que o Espírito Santo de Deus fale muito ao seu coração nessa noite de terça-feira. Eu sei que Deus, Ele tem o poder de mudar o contexto de uma história inteira, de fazer muito além. Ele vai de forma abrangente, trabalhando onde a gente não tem nem conhecimento. A gente julga que conhece uma situação, que conhece o que é necessário mudar na complexidade desse problema, mas a verdade é que a gente não tem o controle de nada sobre as mãos, a não ser o Senhor, que pode agir de uma forma profunda, por amor ao teu coração. Amém? E Ele vai fazer isso e vai mostrar a glória dele. Eu quero que você já me ajude a divulgar a transmissão, já que o Instagram, eu já vi até no algoritmo que tá ruim, tá complicado. Mas Deus, Ele vai agir de uma forma muito profunda, e a palavra hoje é muito profunda, muito profunda. Então, se a gente já passou de 30 pessoas, eu quero que você divulgue com o maior número de pessoas. Eu vou aguardar aqui você divulgar e avisar para mim que divulgou com mínimo 20 pessoas. Você consegue fazer isso? Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma canção para louvar, né? Enquanto você vai divulgando a transmissão ao vivo. Pode ser, gente. E que o Espírito Santo de Deus faça coisas lindas nessa noite. Que Deus, Ele manifeste a glória dEle. E que você saia dessa transmissão ao vivo com uma alegria no olhar. Sentindo realmente que a semana, né, depois desse carnaval agora, essa festa carnal da carne que está aí proliferando pelo Brasil afora. E você que ficou aí resguardada, guardadinho no Senhor. Né? Quem sabe o inimigo ali tentando com setas malignas, usando pessoas, familiares, aquela mesma situação, né? Aquele sarabatel que o inimigo tenta criar, aquela versão maligna, contrária e negativa que o inimigo tenta fazer com que você tenha que experimentar de goela abaixo, né? Tem situações que parecem situações de humilhação, de medo, de dor. E tem gente que fica até se perguntando constantemente. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, eu não entendo por que Deus está permitindo esse cenário. Pastor Gustavo, eu não entendo por que Deus está permitindo eu passar por isso. E aí eu logo digo: eu sei por quê. Porque isso é para algo maior. É necessário você enfrentar uma dor. Se essa dor te modificar para algo melhor, essa dor é precisa. Essa provação é necessária. Hoje mesmo eu estava escutando algo referente a isso, né? A academia fechou mais cedo, mas eu fui para a academia e aí, enquanto eu estava correndo, eu estava escutando um pensamento de um filósofo, eu creio que até cristão ele era, e ele estava falando expressamente sobre a importância de você enfrentar uma dor, uma luta, uma batalha, e se essa luta, essa dor, essa batalha te mudar para melhor, pode ter certeza que Deus lá do alto olhou e viu que era necessário você enfrentar isso para mudar completamente a orquestração dos seus pensamentos, a orquestração dos seus pensamentos. Porque tem gente que quando passa por um problema, por uma luta, por uma guerra, por uma situação adversa, essa pessoa realmente só pede a Deus. Uma coisa você só pede: Senhor, me tira dessa luta, me tira dessa provação, me tira dessa dor. A gente automaticamente
automaticamente a gente já vai logo pedindo a Deus para tirar, para mudar, para não deixar a gente ficar naquela situação. Ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir tristeza, ninguém está na sua pele, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas Deus mandou dizer para uma mulher que está aqui, que está chegando um tempo, diante da tua vida, diante dos seus dias, que Ele fará com que uma janela de escape, uma janela real de escape, venha sobre você, para mudar o curso de uma história de repetição. É como se o adversário trabalhasse tanto numa ciranda maligna de pensamentos desnorteados, sabe, que geram cansaço, fadiga, medo, dor, que ali Deus vai trabalhar no meio do que é contraditório. Olha só como Deus é maravilhoso em fazer. E mesmo que a visão seja conturbada agora, o sentimento seja muito diminuído e circunstâncias tentam negativar o que Deus decretou, você vai conseguir entender, contemplar e receber o que vem da parte de Deus. E deixa eu te falar mais, porque a visão passa agora batida, correndo, e eu preciso te dizer, essa pessoa que está aqui, ela está tão cansada da guerra. Imagine uma pessoa, olha para você entender a visão. Imagine uma pessoa que está dentro de uma casa, e a casa está em construção, e aquela poeira da construção está sobre a roupa da pessoa, né? E quando a pessoa se olha no espelho, ou depois de muito tempo ali levando aquela poeira da construção, ela fica cheia de pó daquela obra de construção. O Senhor me mostra uma pessoa agora com muito pó, sabe, assim, de guerra, de problema, de tanta coisa que veio, e eu vejo essa pessoa fazendo assim, na visão. Ela vai se limpando do pó da luta, da guerra, da batalha e de tanta coisa contrária que ela vivenciou nesses últimos tempos. Agora eu entendo, eu saio o que está escrito no livro de Isaías, do profeta Isaías, quando o Senhor falou para que Israel sacudisse a poeira que estava sobre eles. Você está entendendo? Como assim, Gustavo? O que isso quer dizer? Deus está dizendo agora para você, sacode a poeira. Sacode a poeira que está sobre você. Essa poeira, por tantas vezes, é a forma como o adversário quer que você aceite a situação. Como que tudo que vem contra você fique predominado na tua cabeça de forma contrária, negativa. A intenção direta e maléfica do inimigo era tentar, agir contra o emocional, a mente. Agir contra aquilo que você tem buscado, tem clamado, tem confiado, depositado em Deus. Então, essa pessoa que agora, está aqui, precisa com toda a capacidade entender o cenário da guerra, da controvérsia e de tudo que é contrário, já não estará mais sobre você. Sacode a poeira da batalha, da guerra, da luta e de tudo que veio sobrecarregado diante de você. Um cenário que tenta contra princípios. Um cenário que tenta gerar temor, medo, angústia. Um cenário que tenta gerar percepções múltiplas de tristeza, de dor, de enfado, de cansaço. A noite e vendeira soube, mas como Deus conhece muito bem o coração e sabe como agir diante de tudo que é contrário em sua vida, Ele usa agora os meus lábios para te dizer: é necessário passar pela tormenta, pela conturbação, pelo vento que aparentemente é desnecessário. Você vai me agradecer muito, diz aquele que vive eternamente. Você vai entender o quanto foi necessário enfrentar princípios no meio de indagações, de questionamentos. O Senhor, Ele age, confronta a ação maléfica do inimigo que tenta te amedrontar. Alguém que está aqui agora precisa escutar isso. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro, não tenha medo do seu amanhã, não tenha medo do que vai acontecer, porque eu estou com você. A vontade do teu inimigo, seria vir realmente com muita fúria, com força, para abater completamente a tua alma, a tua existência. Mas como ele trabalha diante do que tu não conheces, como ele executa diante do que tu não vê,
A visão vai além do que você pode entender. A visão vai além de como a sebra do entendimento, da percepção clara, porque Deus acolhe agora, de blando sobre, e vai lançando por terra, de cojanasai, o que é contrário, diante da sua vida para te mostrar que Ele é o Deus que está com você. Creia no mover de Deus e em tudo que Ele vai fazer. Eu vou louvar aqui e enquanto isso você vai compartilhando a transmissão. Pode ser? Se você for compartilhar, clica aí, digita, que eu vou ler. Enquanto eu estiver aqui louvando, faça isso, tá bom? Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade, Ele manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas o mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passar, elas não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando você estiver de frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre, ele vai abrir o mar pra você passar. Eramandiana sobecana, vandeleva soberana. Contemple isso, contemple essa verdade diante da sua vida. Eramandia sobecai, como um ato profético, receba. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. E se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou, do outro lado cantou, do outro lado você vai cantar, do outro lado, enamando saia, do outro lado cantou. Aleluia. Levando sob candeiraia saia. Aleluia. Deus sabe como mover o cenário. Deus sabe como trabalhar. Tiono comandere saia diante da sua vida. Hoje o Senhor me deu uma palavra forte. Eu sei que vai falar o seu coração. Porque no meio de cochana e de clandere basobenecai saia. Anovenando sobecaia. Por mais que tudo em sua volta seja contrário, e por mais que a visão gere medo, incredulidade, conturbação, Ele trabalha
e opera de uma forma profunda, porque Ele é Deus. E Ele sabe muito bem como agir e caracterizar diante da sua vida o que é preciso e necessário. E realmente chegou um tempo de você viver o extraordinário de Deus por uma razão muito simples, muito clara e muito direta. O que acontece diante da sua vida, o que acontece diante da sua história está interligado a algo novo. E por mais que o inimigo e as circunstâncias e o mundo inteiro tente mostrar que não, Deus está realmente te capacitando para vencer, para triunfar diante do cenário contrário. E eu quero que você nesse momento, profetize, abra a sua boca aí mesmo, aonde você está, seja no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, seja onde for. Eu quero que você declare palavras de vitória e de bênçãos para este mês de março, para que realmente o que venha a ser executado em sua vida nesse mês traga ao seu coração uma grande alegria, uma satisfação em saber que Deus não se esqueceu de você, que Deus não pode negar-se a si mesmo. Isso também está escrito, que Ele não pode negar a sua fidelidade, a sua própria fidelidade para com a sua vida, e Ele moverá o cenário por amor a ti. A nova Eneclaia Sebre. Sim, você pode também digitar alguma palavra profética, porque o mundo espiritual está assistindo essa live também. A nova Andobecaia Sebre. Por isso que às vezes eu peço para que as pessoas digitem, escrevam alguma coisa, ou digitem, ou coloquem no WhatsApp do Disque Oração, né? Ou literalmente falem com sua boca, porque o mundo espiritual é real, e o que você sentencia sobre a sua vida acontece. Então você pode declarar, ou escrevendo agora, literalmente aí entre os comentários, ou você pode declarar com os seus lábios essa verdade. E eu vou deixar você fazer isso agora, faça. Eu quero ler você escrevendo o que vai acontecer na sua vida. Creia que esse é o mês do seu testemunho. Declare isso. Declare isso. Porque Deus está agindo. Deus está agindo por você. Deus está agindo por você. Aleluia. Ele está agindo. Ele está agindo. Sobre pela tua vida, pela tua história. Ele está movendo o cenário, porque Ele é Deus. Sobre a fúria do inimigo é grande contra a tua vida. Sabe o que eu agora vejo em visão e escuto? Um leão feroz rugindo. Mas a mão de Deus vai além, porque você decreta com a boca, porque você decreta com fé. Você tem certeza de que Deus é para contigo, e Ele vai mover o cenário para mostrar expressamente diante de ti que nada ficará pela metade, que nada ficará do mesmo jeito, porque Ele é Deus. E eu quero já entrar na palavra de revelação, porque é necessário. Tem sido tempos de guerra, eu sei, mas ainda bem que Deus é maior do que tudo. Quantas vezes eu não me asseguro em nada. Eu cheguei aqui no apartamento, a gente teve uma confraternização, uma convivência, e é tão lindo a gente juntar a nossa família em Deus, da vitória nossa ali. Teve uma pequena parte que foi, né? Uma porcentagem boa de pessoas que foram, até fiquei, uau, pensei que iriam menos pessoas hoje para essa convivência que a gente fez de última hora, né? Até o Fabrício, não sei se o Guerreiro está aqui, cooperador Fabrício, que deu assim a impulsão, sentiu no coração, e a gente juntou o pessoal. Eu tentei falar no grupo de louvor para as pessoas assim de última hora, chamar todo mundo, mas é difícil, né? Porque foi de última hora, mas ainda avisei no grupo de louvor, para quem estava no grupo de louvor, para quem estava no grupo de mídia, para quem estava no grupo da igreja, né? Que a maioria das pessoas não gosta de fazer parte de grupo, então não deu para avisar para todo mundo. Mas ali a gente teve um cafezinho da tarde, né? E a gente teve umas brincadeiras e tudo. Foi bem bacana, foi divertido. E saindo de lá eu vim para cá para o apartamento. Chegando aqui, o Tó também foi atração, né? Atração ele dá noite para as crianças. Mas chegando aqui, falando com o pai e recebendo dele, sabe uma das coisas que o Senhor assim trouxe ao meu coração, que agora eu entendo? Eu tenho esse costume de abrir a Bíblia e entender que Deus fala comigo através da Bíblia. Eu fui lá no meu quarto, peguei a Bíblia, abri,
E ali caiu em uma passagem X. E ali o Senhor falou meu coração e eu entendi o quanto Deus de Israel se manifestava no passado de uma forma tão singela, né? Ele é tão assim, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele se unifica na graça da nossa suma dependência. Do que hoje você tem independência, do que hoje você sente, do que hoje você almeja, do que você passa, das tuas dores, dos teus problemas, da tua inquietação, do teu medo, da tua ansiedade, do teu desespero, do que vem. E sabe a unificação de muita coisa que eu entendi, não apenas pelo trecho que eu li, que eu tirei para a minha vida, que ele falou comigo, mas eu já percebi que desde o Antigo Testamento, Adonai Vedei Asaia, ele sempre é coparticipante em um processo. Eu vou te explicar melhor. É como se fosse assim. Imagina que você está passando agora por uma tensa batalha de medo, de dor, de circunstâncias contrárias, onde o adversário tenta contra o seu ânimo, tenta contra as tuas razões. Porque uma das coisas mais claras que acontece é quando você tem razão em algo. Você sabe que Deus falou sobre essa razão com você, mas o cenário é contraditório. E você fica indagando, questionando, porque você orou, você clamou, você pediu, você buscou, você bateu na mesma porta, você chorou pedindo a Deus sobre isso. Só que aí entra uma razão muito clara. Quando ele percebe que todas as formas, maneiras estão contra você e que você é o diminutivo de tudo, ele vai lá e faz um acerto. É como se fosse um acerto de contas com Deus. Aí ele chega e faz assim, ó. Eu sei da sua fragilidade, sei da sua vulnerabilidade. Eu estou falando para alguém que está aqui. Escuta. Sei que você não é a pessoa santarrona. Você não é a pessoa que consegue entender tudo, viver tudo, demasiadamente tudo. Você é frágil também. Você tem múltiplas razões também para olhar em volta e se sentir com o corpo fragilizado, com medo, com receios, com fraqueza espiritual. Mas aí vem a parte mais boa, a parte melhor. Ele sempre fala, ele sempre diz: se você ficar comigo, se você abrir mão da sua vontade para viver o meu querer, se você não fizer mais a sua vontade, mas entender que a minha é melhor porque eu estou vendo o seu futuro, porque eu sei o que pode acontecer, o que é contrário a você. Amando Oriclai Assai. Então, eu elevarei tudo. Eu manifestarei a minha glória diante do cenário contraditório, do medo, da dor. E eu farei tudo que um dia eu te prometi. E por mais que as promessas e o conceito fiquem vagos ou pareçam falhos demais, eu vou cumprir tudo que eu te prometi. Deus está dizendo para alguém que está aqui: nada está perdido. Pelo contrário, no meio da batalha e da luta e da dor, você consegue achar a essência do que foi perdido. Eu vou repetir porque é muito forte, eu estou me arrepiando e eu preciso dizer isso para você. No meio da batalha e da dor, no meio do que é contraditório e é permitido por Deus, você acaba encontrando a essência da adoração. A essência do que é perdido no meio de tanta contrariedade. Bem perto está o Senhor. A noble canto mebre a sabre de quem tem um coração quebrantado e contrito. E como diz a própria palavra, eu não rejeito um coração quebrantado e nem contrito. Adobe cante nei sai. Ele junta os cacos, ele remodela como um cirurgião dos cirurgiões, médico dos médicos. Ele vai costurando o coração se for preciso. Por mais que fiquem cicatrizes, elas ficarão para a glória de Deus. Mas o coração ainda vai continuar batendo e batendo. E o mais importante de tudo é saber que ninguém consegue ver esse coração a não ser Ele. É por isso que no meio de processos da sua vida e do que acontece intercalados no medo diante da sua história, a mão dele em potencial te reveste e faz de Koblendekan e a Sebre uma mudança exata acontecer. Você vai entender que no meio de todo esse cenário, de toda a complexidade,
o que ainda gera medo, incerteza, insatisfação, na verdade não deixe de ser uma ação direta do adversário para atingir você por dentro, atingir a sua mente, o seu coração. A palavra hoje está muito forte. Não saia dessa live. Não saia, porque Deus vai falar muito com você. Eu já vou começar aqui a ler agora, né, gente? Eu sei que também é complicado uma live num dia desse feriado, as pessoas, né, por aí, o algarismo do Instagram tá horrível, mas vamos lá. Isaías 30, 21, olha a palavra revelada. Isaías 30, 21 diz assim: e os teus ouvidos ouviram a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda. Vamos lá? Eu coloquei a palavra revelada dessa noite, interligada, interligada a um processo de orientação no seu espírito. Isso quer dizer que qualquer pessoa que está agora aqui nessa live e sente uma desorientação no seu espírito, ela vai receber de Deus uma orientação espiritual. Essa orientação, na verdade, ela vai te interligar para algo mais sensato, porque literalmente é incrível como a nossa percepção e a nossa visão ficam tão incrédula no meio da adversidade e da espera. Olha a passagem que a gente acabou de ler. A passagem está dizendo, olha, vocês precisam ouvir a palavra, vocês precisam interligar o que o Pai, o que o Deus vivo está dizendo. Este é o caminho, então vocês vão andar nesse caminho. Vocês vão andar nesse caminho. Não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas vão seguir esse caminho. Gustavo, o que você está querendo me dizer? Eu vou agora falar para você que o processo do adversário no meio da tempestade, da adversidade e da espera é gerar dentro de você uma desorientação. Tem gente que por muitas vezes chega para mim e fala assim: pastor, eu acredito nessas revelações, eu acredito porque Deus pega e confirma, Deus pega e te dá sinalização, Deus mostra o que vai acontecer, realmente Deus me dá sinalização, não tem nem como duvidar, só que eu não estou entendendo porque Deus está me fazendo esperar, porque Deus está me fazendo esperar pelo tempo dele. Por que Deus não faz logo isso? Isso seria tão bom, pastor, isso ia me ajudar tanto, isso ia mover tanto, ia mover tanto na minha vida o que é preciso. Aí eu te digo uma coisa que tu ainda não sabe. Não está só interligado à sua consciência, à sua imaginação, ou ao que vem diante da sua vida. É um preceito, é um conceito, é uma visão muito clara, direta, interligada ao que Deus viu na cronologia dele para este ano ser diferente. Tem gente que ainda está duvidando e pensando assim: é só palavra, é muita coisa. E eu não sei, porque se ele quisesse ele já faria. Tu não tem ideia do quanto Deus escreveu e pela tua própria vontade foi necessário ele reescrever, apagar e fazer de novo. Sabe por quê? Porque por muitas vezes o dedo humano altera o fator. E ao alterar o fator traz uma desorientação na mente. Porque é isso que o inimigo tenta fazer. Se o adversário mudar o processo da espera e do teu caminhar e do teu progredir com Deus, vai haver uma desorientação espiritual. Por quê? Porque até então você não vai estar fazendo o que tem que fazer, vivendo o que Deus quer que você viva. Então a margem do que você está passando, a Jomeclânias, vai gerar dentro de você uma desorientação espiritual. E eu vou te dar alguns pontos para que você entenda o que é uma desorientação espiritual, para saber se você realmente está desorientado. Será que eu estou vivendo foco? Será que eu estou conseguindo entender? Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Escuta bem, olha. O princípio da fé não são sinalizações. O princípio da fé não é ter apenas visões ou confirmações, mas é crer. É crer sem ver. É esperar sem duvidar. Ou no mínimo, esperar sem entender.
Porque às vezes você pode até duvidar, mas você não volta atrás, não volta a ser a mesma pessoa e continua esperando em Deus. Isso não deixa de ser esperar em Deus, porque você poderia muito bem fazer da sua forma, agir da sua maneira, já que parece que nesse joguinho ou nesse tempo de espera, muita coisa não vai sair do papel e nada vai acontecer. E aí Deus entra no meio do cenário, o Choman, Declaigas, e age da forma dele, da maneira dele. Por quê? Porque efetivamente a vontade de Deus no meio da sua espera não está interligada ao que você pensa, mas no que ele analisou depois dessa espera, no que ele viu depois dessa espera, no que ele sabe que vai acontecer depois dessa espera. É por isso que eu te digo, aqueles que esperam no Senhor, como nos diz a palavra, renovarão as suas forças, subirão e voarão como asas de águia, como águia, voarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Se queimar de louva sai, mas Gustavo, é difícil, é complicado. Vamos trabalhar, vamos entender um pouco sobre uma desorientação espiritual que o inimigo tenta colocar sobre você. Eu vou trazer aqui 4 pontos interligados a isso, para você entender como o inimigo tenta te desorientar. Tu está num tempo de espera, correto? Você está esperando, correto? E aí o inimigo vai trabalhar em cima desse tempo de espera. Ele não vai trabalhar em coisas visíveis, plausíveis, reais. Ele vai trabalhar naquilo que tu espera, que ainda está na margem da tua imaginação, está no cenário espiritual, ainda não aconteceu. Então eu vou agora trazer para você 4 pontos interligados a isso. A palavra revelada é forte, sabe por quê? Porque Deus não quer deixar você desorientada nem desorientado, não. O inimigo é que está tentando te desorientar. E uma pessoa desorientada desanima. Ela fica logo, por quê? Por quê? Uma pessoa que entra no âmbito de um processo de desorientação espiritual, ela fica perguntando o porquê, porquê, porquê. E Deus manda eu te dizer, não só pergunte o porquê. A lebandou e a sebra, mas para quê? Por que eu estou permitindo isso? Porque tudo que acontece na sua vida e tudo que deveras eu coloco diante de você é para realmente mover o cenário da tua história. Então vamos lá? Olha bem, o processo que o adversário faz para tentar deixar alguém desorientado, porque o inimigo quer realmente agir como uma sentença, uma base, uma seta do inimigo para desorientar alguém. E sabe o que é? Olha bem, o primeiro ponto que o adversário tenta interligar para te desorientar. A pessoa não consegue discernir a vontade de Deus. Ela luta porque ela não consegue discernir a vontade de Deus. Porque é aquilo que a gente acabou de falar. A pessoa está passando, em vez de ela viver algo melhor, parece que Deus permitiu ela viver uma repetição. E ela está tentando entender, discernir qual é a vontade de Deus. Se você tentar discernir, meu irmão, tu vai perder tempo. Eu também sou desses que tento discernir as coisas. Não, calma aí, eu vou discernir porque Deus está permitindo isso. Porque essa pessoa não gosta de mim. Porque esse cenário não muda. Porque Deus ainda não se revelou. Porque Deus ainda não fez isso. Porque Deus ainda não me curou. Porque Deus não tocou na minha mente. Porque Deus não tirou essa tristeza. Porque Deus não tirou essa agonia. Porque Deus não me deu essa porta ímpar. E a gente vai questionando a vontade de Deus. A gente vai tentando questionar. O problema, às vezes, não é nem questionar, é discernir. A pessoa tenta entender a vontade de Deus. E uma das coisas mais lindas que a gente até canta é uma canção Diante do Trono, uma canção antiga dos anos 2000. Eu acho que foi do CD Exaltado do Diante do Trono de 2000, era 1999, se não me falha a memória. É a canção traduzida, né, para o português, A Ele a Glória. Você se lembra dessa canção? A Ele a glória. E uma parte da canção fala um versículo bíblico também, que fala que quão são insondáveis os seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas o parecer e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Aí a pessoa está tentando discernir a vontade de Deus. O inimigo está tentando, olha, vai lá, perde teu tempo, tenta discernir porque ele está permitindo isso, tenta discernir porque ele está deixando isso, tenta discernir porque ele está fazendo isso. Não vai. O mínimo ali, o amplo do que tu vai fazer é deixar nas mãos dele e falar, Deus, o Senhor está me vendo que eu estou aqui, né, no meio desse tiroteio. Deus, o Senhor está vendo que eu estou, help, Senhor, eu estou aqui, o Senhor está me vendo? Então se o Senhor está me vendo,
E se o Senhor já me prometeu, se o Senhor é meu Pai, se o Senhor sabia da bagunça da minha vida, dos meus erros, dos meus acertos, do que eu sou, então o Senhor está me vendo aqui. Então eu vou confiar, mesmo sem discernir o que é a tua vontade, mesmo sem discernir o que está acontecendo. Eu vou continuar confiando em você, vou continuar confiando no Senhor. Às vezes eu falo você pela impulsão, mas Ele é o meu Pai, e eu costumo chamar o meu Pai de Senhor, né? Tem até algumas canções que colocam Deus, né, assim, em primeira pessoa individual, né, e fala você. Eu até consigo também, porque Ele sabe de todo o temor que eu tenho, mas muitas vezes quando eu vou orar, gente, sem entender a vontade dEle, eu digo: Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo que é necessário. Então, confiar em Deus não é discernir, não é entender, não é trazer consigo uma papelada e calma aí, eu estou entendendo a vontade dEle. Calma aí, um anjo desceu do céu com uma papelada de 200 páginas para eu entender e discernir, porque eu estou esperando, porque Ele está me deixando aguardar esse tempo. A nova Klein de Nebassai. E Deus manda eu dizer para alguém aqui: há um mistério na tua espera tão grande. Há um mistério tão grande na tua espera. É um mistério tão grande. Eu tenho te dado, hablando sobre confirmações, profecias, sinais. Você pode dizer que são pequenos, mas são sinais. Você pode dizer que é isso, mas é sinal. Eu te comando, ecleviam do Bassai. E é isso que te sustenta de pé. Mesmo sem discernir, sem entender, você sabe que a minha vontade é a melhor para a sua vida. Então eu nunca vou deixar de falar isso. Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu já não sou mais aquele meninozinho, aquele adolescente que tinha até medo de dizer seja feita a tua vontade, porque eu queria a minha vontade. Mas hoje não, hoje eu sei. E hoje eu abro a boca, você pode abrir também aí, e dizer que seja feita a tua vontade. A tua vontade, não a minha. Traz até um alívio. Olha só, essa é a primeira base do que o inimigo tenta para desorientar alguém. Agora, outra coisa que o adversário trabalha muito é para tentar desorientar alguém. Escuta, essa pessoa acaba andando sem propósito e ela fica sem direção na vida. O adversário tenta agir na rotina dessa pessoa, porque olha bem, se ela está esperando em Deus, mas de forma direta, a vida dela e a rotina dela não consegue ser preenchida com nada, ela não consegue ter organização, ela não consegue crescer, colocar em ordem a sua rotina, o inimigo vai atacar essa pessoa de forma furiosa, porque ele sabe que, né, tem até um ditado popular por aí que dizem que mente vazia é a oficina dele mesmo, e ele age ali. Então, se eu tenho a minha rotina preenchida, se eu estou fazendo coisas que eu preciso fazer, eu não vou me sentir sem propósito. Eu não vou me sentir sem direção na vida, porque eu estou caminhando em busca do que eu quero. Então, se eu estou literalmente batalhando por algo que ninguém acredita em mim, por mim, diante de mim que vai dar certo, mas Deus falou que vai dar certo, então eu vou continuar batalhando, tentando e teclando na mesma tecla, que ninguém acredita, que ninguém coloca fé o suficiente de que eu vou alcançar aquela porta. Mas se Deus falou, então o meu propósito de vida está interligado diretamente na visão que Ele decretou, na profecia, na revelação, na promessa que Ele me prometeu. Então, o adversário vai tentar desorientar alguém no meio da espera, vai tentar refutar, tirar dessa pessoa um propósito de vida, vai tentar tirar uma direção de rotina, de vida, porque isso cansa, abate, principalmente quando a pessoa, ela, em vez de caminhar, de progredir, mesmo que cansada, mesmo que se sentindo desgastada, ela sabe que é necessário ela ter uma progressão na sua rotina, na sua vida. Ela pode fazer qualquer coisa, mas ela não pode deixar fugir da sua rotina aquilo que de forma obrigatória para os seus sonhos e seus planos precisa estar ali. Ah, Gustavo, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo isso em qualquer esfera da vida. Pode ser emocional, pode ser mental, pode ser saúde, pode ser família, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser tudo.
tudo você vai ter que dar o seu melhor e pedir: Deus, eu estou me esforçando, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou me esforçando, eu estou andando com um propósito, eu tenho visão aguçada no que eu estou buscando, eu tenho visão aguçada no que eu estou orando, é isso aqui que eu estou clamando todo dia, é isso que eu estou pedindo todo dia, é isso que eu quero todo dia, e eu vou andar em direção daquilo que o Senhor tem colocado sobre mim. Aí a desorientação do mal e a ação refutada do inimigo contra a sua vida cai por terra, porque ele percebe que, olha o primeiro ponto, você está discernindo que o melhor de Deus é a vontade dele, então você não está debatendo, não está indo contra a vontade de Deus. O segundo ponto, você está andando no seu propósito, tem coisas que você faz e não vai deixar de fazer. Você não vai ficar na cama o dia todo, você não vai desanimar o dia todo, você não vai entregar os pontos para o inimigo. Tem muitos pontos que você já conseguiu. Você pode estar imaginando assim: não, Gustavo, não consegui ponto nenhum, não consegui não, pelo contrário, não, tu não tem ideia do quanto um clamor, uma lágrima, um choro, uma insistência, Mecan e a Sebra moveram coisas no sobrenatural. Se o adversário, que é o inimigo da sua alma, sabe quem você é e as fragilidades que você tem, mas continua insistindo, é porque tem muita coisa em pauta, tem muita coisa valiosa, né? Tem até um ditado por aí pela internet que fala que ladrões não roubam casas vazias. Se o inimigo está te atacando tanto, e seu adversário vem com fúria para te desgastar no teu campo, na tua vida, no propósito real, geral da sua rotina, é porque tem coisa valiosa aí dentro. É porque tem promessas que foram feitas para você. É porque existem coisas que precisam ser cumpridas. As pessoas podem dizer, as pessoas podem olhar, muitos podem desacreditar. O cenário parece ser caótico, contrário e indeciso. Mas incrivelmente, o potencial de Deus e a interligação do que Ele move diante da sua vida ainda está ligada a um parecer completamente espiritual e nítido: a vontade dEle, o propósito dele e a direção que ele te entregou. Todos que são guiados pelo Espírito podem enfrentar batalhas, lutas adversas, contrariedades, não se levantar na cama naquele dia, não sentir vontade de nada, um vazio absoluto, mas vai ter que se levantar uma hora, vai ter que arregaçar as mangas, vai olhar em volta e dizer: não, isso aqui é para minha vida, isso aqui Deus prometeu, isso aqui é questão de tempo, Deus falou e vai cumprir, não é coisa da minha cabeça, foi Deus que decretou isso ao meu respeito, eu tomo posse, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Tem anjos que guerreiam as guerras por você. Existem anjos de que pegam barreiras do inferno, lançam no chão. Eu sei que existem obras contrárias, adversas, múltiplas contra a sua vida. Parece que você está ali, né, indefeso. Eu sou tão pouquinho, eu sou tão pequenininho. Mas por mais que você seja um povozinho de Israel, um bichinho de Jacó, Ele olha para ti com muito amor e fala: se eu estou com você, você sempre vai ser a maioria. Você crê nisso? Gustavo! Outro ponto aí de desorientação espiritual, que o inimigo tenta me atacar, que o inimigo está me atacando. Olha, a pessoa se sente confusa, perdida e sobrecarregada. Está muito interligada aos outros pontos, mas vale frisar que tem pessoas que conseguem ainda viver a vida, ir para o trabalho, estudar, fazer uma coisa e outra. Tem pessoas que conseguem levar a vida, né? Levanta com dificuldade, faz o que é necessário. Tem pessoas que mesmo diante, entendendo a vontade de Deus, está ali esperando. Mas no meio desse processo, ela sente ressentimentos. E esses processos de ressentimento são como hóspedes indesejáveis, intrusos, que são potestades malignas que trabalham imperando através de setas inflamadas. Não, Gustavo, você está dizendo que isso é coisa de demônio. Não, eu sei que existe o desgaste mental, emocional de alguém. Eu sei que a pessoa também em si fica triste. Mas o adversário sempre tenta ganhar autonomia da tua tristeza. O inimigo sempre tenta ganhar autonomia da tua dor. Todas as vezes que o adversário ou um demônio perseguidor que já te assiste há muito tempo fica te acompanhando na tua rotina, ele logo quer ver você mais uma vez desmantelando para a tristeza. Mais uma vez se entregando para um dia sem produção nenhuma.
mais uma vez chorando por algo que não está nem perdido. Porque tem gente aqui, a Noveclai, a Sebra, que chora por algo que nem perdeu. Só está ali, guardado em Deus para depois ser devolvido, para depois ser restaurado, para ser modificado, restituído na sua vida. A Noblequenerebassai. Só que é a percepção humana. Aí a pessoa se sente muito confusa. Confuso por quê? O inimigo tenta inibir a pessoa das profecias. Primeira coisa de uma pessoa que está ali, literalmente, numa guerra que o adversário está tentando desorientar o espírito dela, é que ela se sente confusa também. Ela passa por um processo de confusão. E essa confusão é mental e emocional. Ela fica até pensando assim, será que aquela profecia é real para a minha vida? Será que não foi o pastor que falou da carne? Ele ficou falando umas coisas. Será que Será que... A pessoa imagina tanto que será que o pastor não conseguiu me hackear? Aí por isso que o pastor ficou sabendo do Toninho, da Mariazinha, do fulano, do cicrano. Porque aquela profecia foi muito real. Mas ainda não se cumpriu. Não, mas como é que o pastor... Não é possível. Aí a pessoa imagina tanto que ela se sente confusa no processo. A pessoa imagina tanto que o inimigo vai lá, é isso mesmo. Ele conhecia o fulano, que o fulano do cicrano, do beltrano, falou para ele. E por isso que ele te deu aquela profecia. Acontece. E a pessoa começa a duvidar, a ficar confusa sobre profecias. Ou então ela pensa assim, bicho, aquela profecia não era para mim não. O pastor realmente era para outra pessoa. Ele viu a visão e tudo, mas não era para mim, era para outra pessoa. Não pode não, eu acho que eu não consigo alcançar. Isso aí no mínimo é no combo espiritual. Imagina isso, essa confusão na habilidade da vida. No ecossistema das coisas, dentro da cabeça dessa pessoa. Quando ela já não se sente mais na autoridade dentro da casa, no lar. Quando o centralismo dela é só a dor, a tristeza, a confusão e o medo. Quando o inimigo tenta tirar a capacidade dela e deixa ela confusa, ele confuso, sobre um dia ela conseguir entrar numa porta, numa faculdade, num concurso. É bom, mano, porque o inimigo vai tentar fazer isso. A pessoa não está vendo o futuro, não sabe do que vai acontecer, mas Deus fez a promessa. No mínimo, ele vai tentar desequilibrar e deixar essa pessoa confusa, perdida também. Quando a pessoa fica perdida, é quando ela já não tem mais visão. Ela já não consegue enxergar o que pode acontecer. E o Espírito Santo de Deus me mostra uma mulher agora aqui, que se sente perdida. É como se o inimigo tentasse integrar, despotencializar e mostrar que nunca vai acontecer o que a Anjonebla Sebra é necessário diante da tua vida sentimental. É como se fosse uma sentença do adversário. É como se você fosse morrer na solteirice. Não vai dar certo. Não deu com fulano, não deu com cicrano, nem beltrano, não deu certo com ninguém. Aceita que dói menos. É como se fosse isso. Teve até gente da tua família que não só não falou, aceita que dói menos, mas disse um monte de palavra pesada contigo, que te entristeceu, e até hoje tu fica maquinando isso na cabeça. Foi o inimigo mesmo que usou a pessoa, e você até hoje pensa e dói, porque parece uma verdade, e que você tem que aceitar a verdade do que disseram. Só que Deus manda te dizer, a maior verdade, Ele mandou é que eu vejo o que ninguém vê, eu sei do que ninguém sabe, e não tem nada perdido diante de mim, diz o Senhor. Olha só. Se sente confuso, perdida, sobrecarregado. Aí esse sobrecarregado vem em um outro ponto. Que às vezes a pessoa realmente se sente sobrecarregada, mas ela precisa entender uma coisa que está acontecendo. A maior sobrecarga que ela está sentindo é mental e emocional. Tem gente, meu irmão, que a pessoa não precisa. Eu até já escutei de ouvintes, mulheres e homens também falando para mim, Gustavo, pastor Gustavo, eu tive uma discussão com fulano e cicrano, me falou tanta coisa pesada, me doeu tanto que eu preferia que tivesse me dado 100 bofetadas, 100 tapas no rosto, do que ter me falado tanta coisa. E agora eu tô com um peso enorme. Sabe por quê? O pior peso não é o peso da agressão física, mas é da agressão verbal, emocional e mental. O inimigo trabalha muito nisso agora. Não tem esse negócio só agora do homem pegar, bater na mulher, a mulher bater no homem, um transtorno de confronto físico. Por muitas vezes, agora o abuso principal que o adversário tenta sentenciar é na mente, é no coração. É pai falando coisas horríveis para a filha. É Leban, Jacobian, é uma mãe, é um pai, é fulano, é cicrano, é casa, é família. É uma coisa, por quê? Porque o adversário sabe que aquilo dali, vai deixar a pessoa sobrecarregada na vida.
A sobrecarga dela, às vezes, não é nem porque ela trabalhou o dia todo, exaustante no sol, sabe? Como se estivesse desde 8 horas da manhã até 5 horas da tarde no sol, carregando... Não, não é não. É a sobrecarga emocional e mental do que o adversário já entendeu, que, ó, atingindo aqui, atinge aqui. E Deus manda eu te dizer, olha como o inimigo está tentando te deixar na desorientação. É do que tu escutou no passado, que às vezes vem na tua cabeça, e o que tu escuta ainda. Então repreende, lança por terra, porque Deus é Deus para mover o cenário. E eu repreendo em nome de Jesus que toda desorientação espiritual na sua vida, que te gera confusão, se sentir perdida ou perdido, e uma sobrecarga, já caiu por terra, em nome de Jesus. Último ponto, porque aqui o tempo voa demais e eu sou tagarela falando, né? Mas é bom a gente... Nossa, agora que eu percebi, é bom a gente interligar e falar mais sobre isso amanhã também, viu? Com o mesmo tema. Prometo que eu não vou sumir. Prometo que amanhã eu volto para falar mais sobre isso. Mas vamos para o último ponto aqui interligado. Olha só, olha isso. Outro ponto, que eu vou terminar falando desse ponto, que é muito forte também. O inimigo, quando tenta te desorientar espiritualmente, ele trabalha em cima daquilo que você precisa, daquilo que você quer, daquilo que é necessário sobre você. A noble caia sai. Ele te faz buscar respostas em lugares errados e até tenta te distanciar de Deus. Teve uma irmã que chegou para mim e falou assim: pastor, me ajuda. Eu disse: ajudo. Pastor, eu quero pedir primeiro perdão a Deus. Eu disse: por quê, benção? Porque, pastor, Deus já tinha falado, usado a tua boca, tinha dito tanta coisa. E, pastor, eu fui até uma cartomante. Eu já não aguentava mais, porque meu esposo não ligava, não falava. Ela me cobrou um valor absurdo, que eu nunca nem para a igreja doei esse valor. Mas eu já estava tão coisado, e o inimigo me enganou, e eu peguei e dei o valor. E só me enganou, pastor. E, pastor, eu fui, não sei mais. E literalmente, meu Deus do céu, como o inimigo é sujo. A pessoa desorientada acaba buscando respostas em lugares errados. Gente, calma aí, não precisa nem ir para cartomante ou para feitiçaria, para macumbaria, não. Tem crente que Deus já falou uma coisa, mas fica buscando outras respostas. Não, eu tenho que ir na igreja X, eu tenho que ir na profecia, eu tenho que ir naquela tarde da profecia, eu tenho que ir naquele irmãozinho que revela tudo. Aí a pessoa fica desorientada, sabe por quê? Porque às vezes o irmão não é nem usado por Deus. O irmão fala pela emoção e acaba falando uma coisa que tu não queria escutar. Acaba dizendo uma coisa sem pé e sem cabeça que tu nem queria ouvir. Tem uma coisa... Por quê? Porque até então o adversário sabe o que tu estava querendo escutar. Estava assistindo tudo ali, ó, copiosamente, interligado tudo. Porque sabe que o processo da espera, por vezes prolongado, mas beneficiado para ti, vai gerar medo. E aí você vai querer confirmar. Não, calma aí, eu vou confirmar aqui, porque o desespero está grande, porque está passando por isso. Eu tenho que escutar de outro profeta. E às vezes não acontece, porque Deus já falou uma vez. E Ele quer que você espere sobre no que Ele falou. Então às vezes acaba acontecendo o quê? Buscando respostas em lugares errados. E acaba a pessoa falando, e acaba literalmente trazendo dor ao coração. E aí a pessoa se distancia de Deus. Por quê? Porque fica escutando uma coisa e outra, aqui e ali, não entende nada, e o inimigo está ali, agindo diante do emocional da pessoa. É por isso que quando eu digo para você, minha irmã, meu irmão, você recebeu uma profecia, foi, Deus usou a minha boca, Deus, foi mesmo, aconteceu isso, então espera, porque vai se cumprir. Eu não ganho nada, principalmente com pessoas que chegam até o meu ministério, chegam aqui no dos Disque Orações, na igreja online ou na igreja física, e pedem uma coisa e outra. Gente, nunca fui o tipo de pastor ou de profeta que trago uma mensagem que te acalenta. Às vezes eu nem conheço nem a pessoa, nunca vi nem na vida. E o que Deus fala, eu tenho certeza que foi Ele falando. E eu posso lhe dizer que aquilo que Deus usou os meus lábios para a sua vida, você crê, vai acontecer sobre você. Vai se cumprir. Então para de tentar procurar médias, interligações, intensificações, coisas a mais que precisam gerar dentro de você esse aspecto de certeza, de busca, de clamor, de graça. Olha um exemplo para a gente terminar. Olha um exemplo claro para a gente terminar. Em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, fala da história do filho pródigo.
Ele se desorientou espiritualmente e ele se afastou da casa do pai, foi buscar satisfações em lugares errados e acabou na miséria. Então todas as vezes que eu sei o que Deus tem para mim, o que Deus está querendo para minha vida, o que Deus quer diante de mim, o adversário vai tentar alguma coisa. Se ele está tentando desorientar dentro de um aspecto, é porque dentro da abrangência maior do que Deus pode fazer dentro do cenário, existe uma visão certa de avanço e não de retrocesso, uma visão de coragem e não de medo, uma visão de certeza e não de incerteza, uma visão de coragem, de força e não de fragilidade. Deus manda eu dizer para alguém que está aqui agora: eu cuido do teu corpo físico, eu cuido da tua saúde, eu cuido do teu trabalho, eu cuido da tua família, eu cuido dos que te são queridos, importantes, eu cuido da do teu pai, da tua mãe, eu cuido de você. Então confia em mim, porque a promessa que eu te fiz vai se cumprir. E você vai testemunhar, e vai ser além do testemunho que você um dia imaginou. Vai ser mais além, muito além do que está prescrito, previsto, analisado dentro de você. Para que tu saibas certamente que eu sou o Deus da tua vida e interligo diante de você o centralismo da minha vontade em tua história. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Gente, amanhã a gente vai continuar ministrando em cima desse tópico, porque é muito forte e tem coisa aqui que eu tenho que falar ainda, que é necessário. Se é um processo de espera que tenta causar desânimo e medo, é claro que o adversário trabalharia dentro de um percurso de desorientação. A pessoa está esperando e acontece o contrário. Ela está imaginando uma coisa e acontece o tenebroso, o medo, a dor. São cenários conturbados, dificultados à vista dos olhos. Às vezes a pessoa vai para longe, vive um processo e fica imaginando: meu Deus, por que o Senhor está me colocando aqui? Meu Deus, eu não sabia que isso é tão difícil. Deus, e a gente vai perguntando a Deus por que Ele permitiu, por que Ele deixou, por que Ele colocou. E Deus manda eu te dizer agora, desse jeitinho: eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Você que não sabe, Ele saiba de nada. E por muitas vezes aceita que intimidações mentais e emocionais confrontem o teu espírito, confrontem a tua vida, confrontem a tua alma, por uma necessidade tão clara que está agora de comandar a saibra diante do teu coração. Diz o Senhor: eu tenho que mover o cenário e fazer o que é preciso diante da história. Você crê nisso? Então nós vamos nesse momento crer, confiar. Repita assim comigo: meu Deus. Repita: meu Deus, eu confio em Ti, eu descanso em Ti e eu coloco a minha confiança no Senhor. Diga assim: que a cada dia, repete, que a cada dia o Teu Espírito venha me orientar e que eu escute apenas a voz do Teu Espírito, porque o que o Senhor tem comigo na terra, diga desse jeito: o que o Senhor tem comigo na terra vai se cumprir. Está determinado, em nome de Jesus. E diga amém. Diga amém, diga amém, diga amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã eu volto trazendo mais uma vez o mesmo tópico. Eu vou para outra base. Olha o que eu vou falar. Eu vou só te dizer o que eu vou falar amanhã. Eu vou falar sobre o processo das consequências do que o inimigo tenta gerar através de uma desorientação espiritual. Isso vai ser tão forte, vai falar contigo, vai ter gente que vai se arrepiar. Por quê? Porque está vivendo uma guerra. E o processo da guerra que você está vivendo está interligado ao que Deus está requerendo. Não é uma guerra em vão, não. Não é uma batalha em vão. E Deus vai surpreender você. Amém? Glória a Deus. Gente, deixa eu falar aqui mais uma coisa. Eu estou deixando a chave Pix Telefone. É começo de mês. Eu sei que tem pessoas da igreja online que amam a Vitória Nossa. Então você que é dizimista, você que é ofertante, dizima com amor, oferta com amor, sem ver a quem. Né? Também tem pessoas que, às vezes, de forma avulsa, de outros estados, como teve uma irmã, que é do interior,
foi ontem, ela chegou para mim, deu uma mensagem tão linda, gente, dizendo: olha, pastor, eu não sou dizimista na Vitória Nossa, mas o Senhor me tocou para eu dizimar na Vitória Nossa, eu vou dizimar, e foi lindo, eu só faltei chorar, mesmo que eu sou chorão, né? E eu vejo o cuidado de pessoas que amam a Vitória Nossa e dizimam com amor, com precisão. Então você que é dizimista, e Gustavo, pastor Gustavo, eu quero ser dizimista fiel da Vitória Nossa, tá aí a chave Pix, telefone, você vai ajudar a obra de Deus com muito, muito amor no coração. Você que é coluna da casa de Deus também. E o principal, levanta agora uma oferta para você ajudar o Projeto Famílias Abençoadas, tá bom? Tá aí a chave Pix, faça isso, tá no seu coração. Eu volto amanhã, Deus te abençoe muito.